Oi, tudo bem? Você está na Junca Games e meu nome é Rafael. Hoje a gente vai falar sobre mais uma característica do jogo Magic the Gathering. Eu fiz recentemente, no sábado agora, falando sobre mecânicas do jogo, tá? E hoje a gente vai falar sobre habilidades. Todas as cartas, fazendo um resumo do outro vídeo, ela fala sobre mecânicas que tem a ver com lampejo, voar, que são atributos das cartas que não necessariamente podem ser anulados, mas podem ser, digamos assim, contornadas de acordo com algumas cartas e funções. E hoje a gente vai falar sobre habilidades. Habilidades são como mágicas de criaturas ou mágica ou carta de mágica, né? Instantânea, feitiço e encantamento. Bem, a gente vai falar sobre os tipos de habilidades. E vamos começar aqui com Trix da Tempestade repetindo, que é do Teros Além da Morte, uma carta lendária. Ela tem custo 5, tá? E como uma criatura, tem aqui a habilidade de dano, né? Tem a habilidade não, tem um marcador de dano e um marcador de resistência. A habilidade dessa mágica, dessa criatura que também é mágica, as mágicas que você conjura com custo de mana convertido igual ou supera 5 custam 1 a menos para serem conjuradas e não podem ser anuladas. Tá? Esse tipo de habilidade ela faz com que qualquer carta que esteja dentro dessa condição não seja anulada. Então, é um tipo de habilidade. Essa habilidade ela pode ser, digamos, anulada de uma certa forma, porque você não pode anular essa vantagem, mas você pode, por exemplo, uma carta, uma pessoa, não é seu adversário, utilizou uma carta que tem custo 5 ou acima de 5, né? O custo de mana é igual a 5 ou acima de 5, e ela não pode ser anulada, mas se você excluir essa carta do campo de batalha, se você exilar ela, matar essa carta, você destrói a possibilidade da carta ser imune a uma anulação. Então há uma forma de você anular essa habilidade desta forma. O Tarland, o Invocador Celeste, que é uma carta do Commander 2019, ela tem essa habilidade aqui. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço, crie uma ficha de criatura azul 2/2 do tipo Dragonete com voar. Bem, ela depende sempre de uma mágica para gerar essa habilidade. A gente chama essa habilidade de ativação, né? Ativar uma habilidade. E, por exemplo, aqui, se a gente utilizar o mandado de inação da expansão Retorno de Ravnica, ela detém a criatura alvo que o oponente controla. E você compra um card, tá? Independente dessa habilidade, você precisa de uma mágica instantânea ou feitiço para criar um Dragonete. Então, se você utilizar o mandado de inação, você ativa essa habilidade criando uma ficha que é do tipo do Dragonete com voar. Essa é uma outra habilidade também. Um jeito de você impedir essa habilidade é anulando essa magia. Esse tipo de carta aqui, esse tipo de habilidade aqui, é o tipo de habilidade que, quando você usa, você tem que pagar um custo de mana. E, ao mesmo tempo, exaurir essa carta. Então, durante aquele turno, essa carta não pode ser usada se você utilizar as habilidades dela. E você tem duas habilidades aqui. Se você pagar mana branca e virar essa carta, você ganha 2 de pontos de vida. Tá? E se fizer o pagamento de um custo de mana de ilha e virar essa carta, você compra uma carta e então descarta outra carta. Só que o uso da habilidade você faz com que essa carta não possa bloquear naquele turno e nem possa atacar naquele turno. Esse outro tipo de carta daqui, esse tipo de habilidade, ela é semelhante a essa carta daqui, ela é semelhante. A diferença é que aqui quando você paga um custo de 3 manas e colores e uma mana azul, e você compra um card, você não vira essa carta, você continua podendo utilizar ela. Tá? Esse é a outra variante do uso dessa habilidade. Essa carta aqui, essas últimas duas cartas eu não falei qual era, né? Uma era a Lealdade de Ravnica, tá? Aqui, Lealdade de Ravnica. E essa daqui, do 47 de 2020. Embora eu esteja falando das expansões, é por mais um cunho de curiosidade. Porque a grande maioria das expansões sempre tem um reprint dessas cartas. Então você tem sempre essa variante. O personificador astuto
Para quem já ouviu falar do Duplicata da Centelha, ou qualquer carta conhecida como Ilusão, Metamorfo, ela tem a habilidade de, quando ela entra no campo de batalha, ela pode duplicar uma criatura, né? Se a gente tiver, por exemplo, essa... Se a gente tiver essa criatura aqui, o Mariano Espectral, quando ela entra como uma Neo Espectral de 1 em 1, como se fosse 2, tá? Assim, como se fosse dois desse tipo. Deve ter reparado que aqui tá dano 0 e resistência 0. Ele passa a ter o marcador da criatura que ele copia. E ele não pode copiar um terreno, só pode copiar criatura. Tá? Tá? Qualquer permanente ou qualquer criatura. O que pode ser considerado de permanente, ele pode entrar. Esse tipo de habilidade desse metamorfo, né, desse personificador astuto, é conhecido como autotrigada. Autotrigada é uma forma brasileira de falar trigger, que é gatilho. É quando você não precisa fazer nada, só conjurar, ou a carta entra em campo e ela já ativa a habilidade. Essa habilidade é meio parecida com essa última agora, que é quando um vidente Nubgina entrar no campo de batalha, compre um card. Ela habilita a possibilidade de você comprar um card só o fato dessa carta entrar em campo, tá? Então você conjurou, você comprou uma carta lá no seu Grimório. No nosso vídeo que eu falei sobre como utilizar uma carta de Planeswalker, eu falo um pouco das habilidades de um Planeswalker. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, um vídeo da nossa série de pílulas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. E muito obrigado. E tenha uma ótima semana.